Olá, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã. Quero trazer uma palavra hoje aqui que o apóstolo Paulo está falando ali para Timóteo, um filho da fé, né? Timóteo era um discípulo de Paulo e Paulo ensinava muito ele porque ele era um jovem. E Paulo ele fala que, se você pegar aqui o livro de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, está escrito assim: instruções acerca da adoração. Aqui é um título. Aqui Paulo ele vai falar assim: quem nós devemos adorarmos? Quem nós devemos clamarmos? Quem é o nosso intercessor? Olha para você ver. Antes de tudo, ele está falando, antes de tudo que você for fazer, você vai ter que orar, interceder. Recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha que interessante aqui. Paulo está falando para a gente orar. Naquela época tinha reis e autoridades, certo? Mas isso é para os dias de hoje. Talvez aqui, no tempo nosso, não tenha reis. Tem lá na Europa e tal. Mas vamos dar o exemplo aqui do Brasil. Nós temos o costume de sempre criticar. Critica um governo, critica outro governo. Nós temos que impor a democracia, sim. Nós temos que pedir, nós temos que reivindicar. Concordo plenamente. Mas o que você está fazendo no espiritual? O que você está fazendo para melhorar a vida espiritual daquela pessoa que está no governo? Você tem orado? Olha o que Paulo fala. Para nós orarmos por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Deus, ele se agrada, meu irmão, no governo bom, no governo justo. Mas nós sabemos também que todo ser humano, ele é envolvido por partes espirituais. Tanto as partes espirituais boas, como os ruins. Se você não está orando pela pessoa que está nos governando, então como que você só critica? O que você está fazendo para melhorar? Eu estou votando. Sim, mas você está votando num homem, você está votando numa mulher, que ele tem parte espiritual. Se você não guerrear, se o povo não guerrear junto na área espiritual, pode ser a melhor pessoa do mundo. Ela vai ser uma pessoa corrupta. Ela vai ser uma pessoa gananciosa que só pensa nela. Você tem que interceder pelo nosso presidente, você tem que interceder pelo nosso governador, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos deputados. Você tem que interceder, você tem que orar. Você tem que jejuar pelo nosso país. Você tem que jejuar pelos governantes. Porque há uma briga espiritual, meu irmão. Há uma briga espiritual. E muitas vezes, nós não enxergamos isso. Nós só enxergamos a parte física. Nós só enxergamos aquilo que os nossos olhos conseguem apenas ver. Mas se você for uma pessoa espiritual, você vai entender que devemos interceder. Interceder o que é? É uma pessoa está aqui, você está aqui e Deus está aqui. Você está no meio ali, está intercedendo pela pessoa, você está buscando algo de melhor para aquela pessoa. Você é o intercessor. Está entendendo? Mas para isso tudo, você tem que ter fé, você tem que estar em Cristo Jesus, porque eu posso interceder através do nome de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Porque eu não morri por ninguém. Eu não morri. Quem morreu foi Jesus. Então, ele nos deu essa autoridade de nós orarmos, intercedermos no nome de Jesus. Eu não posso usar qualquer nome que não seja o de Jesus.
Eu não posso usar o nome de João, nome de Paulo, eu não posso usar o nome de Maria, mãe de Jesus, eu não posso usar nenhum tipo de nome. Por quê? Porque eles não morreram por nós. Eles não morreram crucificados por causa dos nossos pecados. O único que nos garante acesso ao trono de Deus é Jesus. Isso não é uma coisa da minha cabeça, não é uma regra minha. É o que diz a palavra. E eu vou mostrar para você o que diz a palavra, o que o apóstolo Paulo ele está falando para Timóteo aqui. Olha só. E deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo ele fala assim, eu quero que todos sejam salvos, mas para ser salvo tem que conhecer a verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, o evangelho é simples, direto e objetivo. Não tem atalho. Se você pegar algum atalho, se você sair fora do que diz a Bíblia, meu irmão, você vai para o inferno. É palavra dura, difícil? É, mas é necessária. O evangelho ele não é só flor. O evangelho ele é a palavra de Deus. Quando Deus dava a palavra para os profetas profetizar contra os reis, não vinha coisas, que coisa bonita. Não, era castigo, era juízo, era sentença. Olha, você vai morrer, você vai ficar enfermo. Então, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Você acreditando ou não, você querendo ou não, ela vai se cumprir. E diz, ao conhecimento da verdade. A verdade é Jesus, meu irmão. Não tem outra verdade. Não tem outra palavra. Mas se você quiser acreditar em doutrinas, costume, dogmas de homens, é particular seu. Mas não se esqueça que vai haver um juízo, vai haver um julgamento, e tudo aquilo que nós plantamos aqui na terra, nós vamos colher no céu. E não adianta falar que não sabe. Eu sempre digo, não adianta falar que não sabe. Porque se você está assistindo esse vídeo, você vai estar sabendo agora que nenhum homem é o nosso intermediador, a não ser Jesus Cristo, o crucificado na cruz. Ele deu todo o sangue dele por nós. E Paulo, ele continua, olha aqui, ó. Aqui é lindo, no versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Meu Deus! O homem Cristo Jesus, que morreu por você e por mim. Porque se você não sabe, Jesus, ele foi um homem. Tem gente que fala que Jesus vem em espírito. Mentira. Foi carne. A Bíblia diz que ele encarnou, não reencarnou, ok? Reencarnou, ele é coisas de doutrinas, coisas da religião. Jesus, ele encarnou, ele se fez homem e viveu entre nós. Teve fome, teve sede, tristeza, chorou. Tudo que o ser humano passou e passa, Jesus passou. A diferença é que ele passou sem pecar. A diferença é que ele passou sem murmurar. A diferença é que ele deu a vida por mim e por você, sem reclamar. Ele subiu aquele monte Gólgota, como uma ovelha indo ao matadouro, sem reclamar. Ele subiu aquele monte lá com aquela cruz. Ele subiu com a coroa de espinho, com seu corpo todo dilacerado, com seu corpo todo exposto, rasgar as suas vestes. Esse é o Jesus. É o Jesus que intercede por nós. É Jesus que está ao lado do Pai, falando: Pai, perdoa.
ele não sabe o que faz. Pai, ele está no quarto dele orando. Ele está no quarto dele lendo a palavra. Ele está lá no quarto, meu Pai, buscando. Perdoa. Ele não sabe o que faz. É isso que Jesus faz por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Ele está lá no trono da graça. Ele está lá intercedendo por mim e por você. Mas você intercede aqui na terra através do nome de Jesus. Você leva o nome das pessoas até Cristo. Você leva o nome da autoridade, que é os reis, presidente, é o que diz a palavra, sabe? O nome dos deputados, o nome do prefeito, do vereador. Você tem que orar pela tua cidade. Você tem que orar pelo teu país. Você tem que orar, você tem que buscar. Não adianta só reclamar do governo. Se você apenas vota, mas o lado espiritual você deixa de lado. Meu irmão, minha irmã, que você possa entender essa palavra e que a partir de hoje você comece a orar mais, jejuar mais e interceder mais pelo teu país, pelo teu estado, pela tua cidade. Você vai ver uma mudança gigantesca. E ele diz mais aqui, para nós viver uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Nós vamos ter uma vida pacífica e tranquila, sem corrupção. Lógico que o ser humano ele sempre está caindo, mas nós vamos viver naquele ambiente melhor. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe e não esqueça, ore pelo teu país, pelo teu estado e pela tua cidade. Amém?